Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui com mais um culto, né? E eu espero que você tenha um tempo de proximidade com o Senhor, né? Nós estamos aqui já trabalhando para que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Mas se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você deseja falar com a gente, você pode escrever aqui embaixo, né? E a gente vai entrar em contato com você. Bom, nós estamos aqui no culto da família, né? Se é o culto da família, é um culto para que a gente tenha toda a família. Antes da gente começar, eu vou pedir para que a Nilza faça uma oração. Então, feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus Pai, o Senhor é nosso Pai, Deus poderoso, soberano, e tem o controle de tudo e todas as coisas, Pai. Colocamos nas Tuas mãos agora esse tempo, Senhor, sabendo que o Senhor sempre presente nas nossas vidas, sempre fiel nas Tuas promessas, Senhor, nós podemos confiar em Ti. Agora esse tempo especial, né, usa a vida do Darcio para falar a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, abre nossos ouvidos, nossos olhos espirituais e abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa estar vendo a Tua verdade nas nossas vidas e que a gente possa viver cada uma delas, Pai, sabendo que o Senhor já venceu o mundo por nós, por graça, por amor e por toda a Tua misericórdia. Senhor, faz-nos diferentes, faz-nos novas criaturas, Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor, e dá-nos um milagre que cada um de nós queremos, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, que seja, Senhor, feita a Tua vontade e que nós possamos estar a cada dia mais parecidos com Jesus, a cada dia mais íntimos de Ti, para que a gente possa viver o Teu melhor, o melhor para cada um dos Teus filhos. Senhor, seja conosco agora nesse tempo, abre mesmo o nosso entendimento e seja assim um tempo de regozijo na Tua palavra, na Tua presença, no Teu querer e também, Pai, fortalece-nos para tudo que a gente tem que continuar batalhando, vivendo, né, e por todas as provações que estamos passando, Senhor, e colocamos tudo isso no Teu altar, orando, clamando e orando em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, nosso culto da família, né? Então, só para que você tenha uma ideia, você pode entrar em contato com a gente através de e-mail, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Pode escrever aqui embaixo e a gente vai entrar em contato com você, né? Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Esses são os trabalhos que nós temos, né? Nós temos o Zoom, que a gente chama de reunião geral, que é sempre o mesmo ID e sempre a mesma senha. A gente não muda nunca, porque é reunião geral. Então, nós temos o trabalho em português, que de quinta-feira, conhecendo e vivendo a palavra de Deus, né, às 20 horas, horário de Brasília, né? Esse conhecendo e vivendo a palavra de Deus são estudos que nós trazemos de perguntas que são feitas para nós e a gente acaba esclarecendo. Então, se você for lá no YouTube, a gente tem todos os estudos que a gente tem feito, a gente tem levado para lá. Então, nós falamos sobre oração, falamos sobre a imagem e semelhança de Deus, o que quer dizer isso, né? Então, a gente faz um estudo conforme a palavra de Deus e aí traz para você. Falamos sobre a profissão pastor, né? Que muita gente tem o pastorado como sendo uma profissão. Então, de quinta-feira em português e de sexta-feira em espanhol, né? E no domingo a gente também tem o culto da família às 20 horas, horário de Brasília, e às 3 horas da tarde em espanhol, né? Com o horário de Nova York, Estados Unidos. E de terça e quarta-feira a gente tem um espaço para conversar em particular com você. Então, se você tem uma dúvida, se você quer bater papo, se você precisa de um aconselhamento, de um direcionamento, individualmente ou em casais, né? Você pode marcar com a gente e a gente reserva a terça e a quarta-feira para isso. Ah, mas quanto tempo a gente pode? Olha, a gente pode ficar a noite inteira, não tem problema não, Neni. Então, a gente tem tido reuniões aí de 3, 4, até 5 horas e nós não temos problema de horário, né? Então, você é o nosso convidado também, né? Se você precisa
ou se você quer bater um papo, nós estamos à tua disposição. Hoje nós vamos falar de Deus cuida dos seus. Só que a questão que vem à nossa cabeça é: quem são os seus? Quem são os seus? Você vai responder essa pergunta no final, né? No final do culto, você vai ter essa resposta. Você vai responder, você vai concluir isso daí, né? O que nós vemos hoje são muitas pessoas que se dizem cristãs, né? E a gente comentava há pouco, né? Quando a gente está no hospital ou quando a gente está no cemitério, é o momento que mais se apega a Deus, né? Mas, na verdade, Deus não quer esse relacionamento. Deus não quer um relacionamento esporádico. Ele quer um relacionamento constante com você e comigo. Deus, ele quer ter uma relação profunda e estreita. Isso não depende dele, depende só de você e de mim. Porque ele está querendo essa relação, mas ele depende que você e eu possamos caminhar para isso. Nós temos que ter esta disposição. E falando de disposição, abra a tua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Se você puder ler para mim, eu agradeço. Abre o seu microfone e pode ler. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Começa falando o quê? Dispõe-te. Tenha disposição para ir. Levanta, deixa de ser um morto. Levanta. Então, se a gente for analisar esse texto, a gente vai ver que Elias tinha saído de Samaria, né? E tinha ido para o riacho de Querite. São 200 quilômetros. E agora o Senhor fala para ele assim: olha, se você olhar do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que lá no riacho de Quirote, ele foi alimentado pelos corvos. Então, Deus cuidou dele lá. Agora, você pode até pensar, né? Eu já falei isso aqui uma vez. Mas como é um corvo trazendo comida? Eu posso até dizer para você que ele trazia um espetinho, né? Um espeto daqueles gaúchos, né? De frango, aí ele trazia um de maminha, aí ele trazia um de... E vai por aí afora. Eu penso que Deus cuidava dos detalhes, né? Mas quando ele saiu do riacho de Querite para ir para Sarepta, seriam mais 15 quilômetros. E depois a gente vai falar de novo. 15 quilômetros como? De carro, de bicicleta, de moto, de avião. Como é que foi? De ônibus? Não. Caminhando. 15 quilômetros caminhando. E se você olha no capítulo 16, você vai ver que a terra passava por uma assolação. A terra não tinha chuva. Se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, não tem comida. Desculpa, é assim, né? O gado morre porque não tem água, a plantação morre porque não tem água. Passava por uma assolação. Uma época de crise. E aí Deus fala para Elias assim: Elias, levanta daí e vai para Sarepta, né? E lá, sabe quem vai te alimentar? Uma viúva. Viúva não tem marido. Naquela época, na crise, mas era uma viúva. Pois é, e Deus mandou. E o que ele fez? O que Elias fez? No versículo
10 do capítulo 17 de 1 Reis, se você puder ler para mim. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ele fez o quê? Ele se levantou e foi. Ele não discutiu com Deus. Ah, sabe o que é Deus? Olha, eu tenho aqui umas contas para pagar. Olha, eu tenho aqui uma reunião para fazer. Eu tenho um compromisso. Não, ele simplesmente se levantou e foi. E muitas vezes nós queremos ter uma relação com Deus, mas uma relação dele comigo, não eu com ele. Eu quero ter uma relação que ele faça o que eu preciso, mas eu não faço o que ele precisa. E Elias, ele não discutiu. Ele levantou e foi. Ele estava numa condição até muito cômoda, do lado de um riacho, né, com os corvos alimentando. O que ele ia buscar sarna para se coçar? Mas Deus falou, vai. E ele foi. Ele creu. Muitas vezes nós damos mais atenção à trombetada do diabo do que a promessa que Deus tem para a nossa vida. O diabo vem e fala, olha, porque não vai dar certo, porque, olha, você não vai conseguir, você é a pior. E nós damos mais atenção para esse diabo do que para a promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E Elias, simplesmente, ele creu. Ele vinha já de uma situação de experiências com Deus e ele creu. Situação que você e eu temos com Deus também. Podemos não ter na essência que Elias teve, mas a gente tem as nossas experiências com Deus. Em 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 11 e 12, se você puder ler para mim, por favor. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, ela já tinha a sentença pronta, né? Nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Mas veja que Elias, no versículo 10 e no versículo 12, ele fala, peço-te. Muitas vezes nós vemos pessoas que se dizem servos de Deus, pessoas que têm um chamado, pessoas que têm algo para levar para alguém, e ele vai com toda a arrogância e toda a prepotência, querendo se sobrepor à pessoa. Elias, ele tinha todo o direito, porque ele vinha de uma condição tremenda. Ele tinha um Deus que falou com ele, mas ele não chegou lá para a viúva e falou: ô, dona viúva, vai lá e faz. Não, peço-te. Ou seja, o servo de Deus, ele tem que ser educado. Ele tem que se colocar na posição de servo. Elias teve fome e pediu pão. Ok, Elias. Mas não tinha pão para todo mundo. Ela já tinha um bocadinho lá que ia fazer para ela e para o filho dela, né? E depois a fome era tanta que ia acontecer o quê? Eles iam morrer, porque não tinha mais de onde tirar. Será que Deus esqueceu de mandar o suprimento? Caramba, eu acho que Deus esqueceu. Atrasou o FedEx, o que foi que aconteceu? E agora? O que Elias ia fazer?
Ele creu. Ele creu. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Creia. Não olhe para as circunstâncias. Né? A gente comentava agora há pouco, quantos queridos nossos estão morrendo por Covid. Eles estão morrendo. Né? Se tiverem com Jesus, aleluia, eles foram para a vida eterna. Está melhor que nós. E se eles não tiverem Jesus? Nós estamos com um problema. Porque se ele era próximo nosso, e nós não falamos de Jesus para eles, e nós não demos a oportunidade dele aceitar Jesus como Senhor da sua vida, nós estamos com um problema. Porque a palavra diz que o sangue dele vai ser requerido de mim. Elias, ele creu. Ele creu naquilo que Deus havia falado. Ele não ficou olhando para as circunstâncias, olha, não tem farinha, não tem azeite, não tem nem madeira para fazer fogo. Olha, está tudo seco, não chove. Ele não ficou preso nisso. Ele ficou preso aonde? Na promessa. E muitas vezes nós ficamos presos nas circunstâncias. Porque sabe o que disse o médico, o que disse o meu patrão, o que disse o meu vizinho. Ele não quer saber o que eles disseram. Eu não quero saber. Pastor, como você é mal educado? Não, é curto e grosso. Eu não quero saber. Eu tenho um Deus. E esse Deus, ele fala comigo e com você. E ele dá uma direção para você e para mim. Se ele dá essa direção para você e para mim, querido, o que eu tenho que ficar dando ouvido para jornal, para revista, para Globo, para quem seja? Eu tenho um Deus. E Elias tinha um Deus. E Elias cria nesse Deus. E Elias tinha a promessa desse Deus. Vai a Sarepta. E vai. Pastor, são 15 quilômetros. Vai para Sarepta, meu filho. Vamos, caminha. Senhor, mas uma viúva? Pois é, uma viúva. Uma viúva vai te dar de comer. E Elias creu. Não nas circunstâncias, mas ele creu na promessa. E continua lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, se você puder ler para mim. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Ele já começa dizendo para a viúva, não temas. Na verdade, o que o inferno quer é tirar nossa estabilidade, é tirar nossa certeza de que Deus pode fazer. Se Deus vai fazer ou não, isso não é o meu problema. Eu tenho que crer que Ele pode fazer. Eu tenho que crer nisso. Então, ele já começou, não temas. Em meio a problemas, muitas vezes não é fácil a gente crer nesse Deus. Nós estamos passando por uma dificuldade. Então, quando eu estava aqui para ser operado, a operação ia ser esse mês. E aí foi antecipada para 25 de março, dia 25 de março foi antecipada para dia 11, e hoje faz um mês. Aleluia! Agora, por quê? Porque eu sou melhor que você? Não, porque eu tenho um Deus. O Deus que eu tenho é o Deus que você tem. É o Deus do milagre, o Deus do impossível. Pastor, mas e como é que vai pagar? Como vai pagar? A gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda como vai pagar, porque a conta ainda não chegou. Né? Mas a hora que chegar, a gente vai conversar. E Deus vai prover. A viúva simplesmente ela obedeceu. Mas não era fácil. Imagina para uma mãe dizer assim, olha, eu não vou dar para o meu filho e vou dar para um cara que diz que é servo de Deus. Alguém que ela não conhecia. A mãe tirar do filho. Isso é muito difícil. Para quem é mãe sabe. Né? Imagina que vai tirar do filho.
Mas a viúva, sabe o que ela fez? Ela creu. Ela creu que depois teria para fazer para o filho e para ela. Ela creu. E muitas vezes nós não cremos. Ah, sabe que é? Porque o diagnóstico médico... Querido, a última palavra vem do Senhor. É Deus que dá a última palavra na tua vida. Não importa o advogado, não importa o juiz, não importa o médico, não importa o governador, não importa ninguém. Não importa o presidente da República. O que importa é o teu Deus. O nosso Deus, ele está acima de toda autoridade. Acima de toda autoridade. Ele é o Big Boss. Ele é o cara. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como nós vimos lá, né? Se você não viu, tem aí no YouTube, os nomes de Deus. O Senhor dos Exércitos. O Jeová Jireh, o Deus que supre, o Deus que traz o suprimento, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Não importa qual é o diagnóstico, o que importa é o Deus que eu tenho. E é esse Deus, que era o Deus de Elias. Esse Deus que essa viúva cria, que você e eu podemos crer também. Ele continua em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, se você puder ler para mim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A farinha não vai acabar. E o azeite não vai acabar. Crer em Deus não é fácil. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus é muito diferente da lógica humana. Para nós, eu digo por minha vida, né? Pela minha vida, porque eu sou matemático e eu trabalho com lógica. E, para mim, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Agora, a lógica de Deus, 1 mais 1 pode ser 1 milhão, 1 mais 1 pode ser menos 3, 1 mais 1 pode ser o que ele quiser, porque Deus, ele não tem a lógica humana. Crer em Deus não é fácil. Ele contraria tudo o que a gente vê do normal. Já contei para vocês uma vez que nós paramos para orar e a pessoa estava morta, já tinha diagnóstico de morte, e de repente a pessoa começa a se mexer. Aí você vai falar, ai, que poder! É poder, sabe de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Dispõe-te. Você precisa se dispor. Ainda que você não creia, dispõe-te. Vai lá que Deus vai fazer o milagre. A lógica nossa é bem diferente. Esperar o suprir de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Como a gente comentava agora há pouco, né? Do Covid, nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós usamos máscara, usamos álcool gel, mantemos distanciamento, né? Mas nós não paramos por causa disso. A gente continua se movendo. A gente continua exercendo o nosso chamado. Aquilo que Deus te chamou. Ai, pastor, mas é tão difícil. Pois é duro para os mole, meu. É duro para os mole, nós não somos mole. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui para tirar braço de ferro com o capeta. Meu, eu não quero nem saber do capeta. Agora, ele se levanta. Ele se levanta? Se levanta. Se ele não se levanta na tua vida, tem alguma coisa errada. E não é com ele, é com você. Porque se você não está incomodando o inferno, se o inferno não está se levantando contra você, meu, você está muito cômodo. A coisa, você com o inferno está tudo muito cômodo. Elias não quis saber. Quando Deus falou assim, dispõe-te, ele se levantou e foi. Não importa quantas milhas, não importa que era uma viúva, não importa todas as situações, mas ele foi muito claro.
Assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará. Creia nisso. Nós estamos vivendo aqui, né, desde dezembro, pela graça do Senhor. Por quê? Quem conhece um pouco aqui sabe que se você não trabalha, não ganha. Se não ganha, negão, você está na roça. Mas o Senhor tem suprido. O Senhor tem trazido mantimento na nossa casa e a gente dividir com as pessoas. Que é tanta coisa que a gente não consegue comer tudo. O Deus Todo-Poderoso, Ele não vai permitir que a farinha acabe na tua panela e que o azeite se acabe na tua casa. E, na verdade, né, a viúva creu. Elias podia até nem ter tanta certeza disso, porque quem tinha que crer era a viúva. Mas ela creu. E ele continua aqui, no capítulo 17, versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Uau! Muitos dias! Não foi só uma refeiçãozinha, um negócio assim, não. Muitos dias. Comeu quem? Ele, ela e o filho. Peraí, mas que negócio é esse? A viúva creu. Ela foi lá e fez. Ela confiou na palavra do profeta. Ela conhecia o Deus desse profeta. Ela se dispôs, assim como Elias se dispôs a sair de lá e vir até Sarepta, ela se dispôs a cozinhar para Elias. Ela creu. A nossa intimidade com Deus vai fazer com que nós creiamos nas coisas que Ele tem prometido para mim e para você. Ela teve fé em Deus e a coisa aconteceu. A coisa foi tranquila. Ah, pastor, mas agora que a gente conhece a história é fácil, né? Agora, quando você está passando, né? O Salmo 23 fala que ainda que eu passe, não que eu fique, mas que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não vou temer, porque eu vou passar. Olha, tive que passar pela cirurgia, eu orava para que eu não precisasse passar. O Senhor já fez 2 cirurgias espirituais na minha vida, né? Uma de fígado e uma de coluna. Eu podia não passar, mas eu tive que passar. Oh, Deus, que furo, hein? Não, Deus tem um plano. E esse plano foi a gente falar de Jesus para os médicos, para as enfermeiras, para os atendentes. Esse foi o plano de Deus. Ah, é assim? É assim. Ela creu. E ela viveu o milagre. Muitas vezes nós não vivemos o milagre por falta da nossa fé. Ah, eu acho que Deus esqueceu de mim. Para com isso. A palavra diz que Ele cuida do fio do teu cabelo. Como é que Ele vai esquecer de você? A palavra diz que Ele cuida individualmente de cada um de nós. Como é que Ele vai esquecer de você? Ah, deixa de ser carente. Ele não esquece de nada, de nenhum detalhe da sua vida. E no versículo 16, se puder ler para mim, por favor. Da panela, farinha. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, não vai acabar. Contrariando toda a lógica humana. Né? Uma sequidão tremenda, uma fome tremenda, contrariando toda a lógica humana. Não faltou. Deus cumpriu. Deus foi fiel com aquela viúva. E Deus cumpre e Deus é fiel com você e comigo. Ele é fiel com a gente. Quem são os seus? Quem são os seus?
são aqueles que creem, são aqueles que obedecem. Seguir a Deus não é fácil. Seguir a Deus não é dar tudo certo. Ah, eu estou seguindo a Deus, vai dar tudo certo. Pode parar, pode parar, pode parar. Não é dar tudo certo. Seguir a Deus não é não ter problemas ou sofrimento. Ah, eu quero vida boa. Querido, vida boa em Marte. Então você vai para Marte, porque aqui nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, seguir a Deus não é não ter problemas. Seguir a Deus não é ser um admirador à distância. Ah, não. Eu vou na igreja uma vez por mês, né? Olha, eu sei a relação que eu tenho com Deus. Ok, então você segue a tua relação com Deus. Seguir a Deus não é ser um mero espectador. Ah, não, eu sou cristão, eu faço tudo. Olha, eu não mato, eu não roubo. Querido, isso é tua obrigação. Não matar e não roubar é tua obrigação. Porque se você matar ou roubar, você vai para a cadeia. Não adianta chorar. Seguir a Deus não é ser um espectador. Porque Deus tem um plano na tua vida e na minha vida. Deus não quer espectadores. Aliás, nós estamos assim nas igrejas de mero espectadores. De pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, não, pastor, sabe qual é o meu chamado? O meu chamado é de estar sentado na igreja. Querido, não existe o chamado de esquentar banco. Para com isso. Não existe esse chamado. Ah, o meu chamado é de esquentar a cadeira. Não, não existe não, querido. Deus tem um chamado. E muitas vezes você vai estar na prisão como Paulo e Silas. Muitas vezes você vai ter que caminhar 15 milhas como Elias. Mas Deus, o andar com Deus não é ser apenas um espectador. Seguir a Deus é, em primeiro lugar, crer nele. Eu tenho que crer nele. Se eu não creio em Deus, muda de Deus, muda aí de igreja, muda do que você quiser. Eu tenho que crer. Eu tenho que obedecer a ele. Elias não foi questionar com Deus. Ah, Deus, peraí, 15 quilômetros. Ah, Deus, olha, eu estou tão bem aqui, na sombra da árvore, o corvo trazendo a comida, água fresca. Oh, Deus, na boa, manda outro aí. Obedecer. Quando nós viemos para os Estados Unidos, muita gente acha que nós viemos para cá porque a gente tinha um plano de vir para o primeiro mundo. Não é mesmo? Pero não, mas não foi assim. Nós viemos porque Deus mandou a gente para cá. E quando a gente saiu da Flórida, que é um lugar que eu amo, que tem calor, tem praia, tudo que eu gosto, e vim para Utah, que hoje a temperatura começou com -2, né? Que tem neve, que tem frio. Nós viemos porque o Senhor mandou a gente para cá. Nós não viemos porque, mas você gosta daí, pastor? Não importa se eu gosto ou não. Nós buscamos o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, obediência. Nós queremos mandar em Deus, nós queremos manipular a Deus. E não é assim que a coisa funciona. Seguir a Deus não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade dele. Ah, mas para mim é mais conveniente. Não importa quanto é mais conveniente. Quando a gente estava decidindo, né, em oração para onde a gente ia, nós tivemos um irmão que falou, não, vem para cá, porque aqui você vai ganhar muito dinheiro. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para pregar a palavra. Eu vim aqui para atender o chamado de Deus na minha vida. É lógico que eu preciso trabalhar, para a gente sobreviver tem que trabalhar. Mas eu não vim aqui para ser milionário. Saber que a vontade dele é diferente da nossa. Quando Paulo fala lá em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele não quer dizer que é boa, perfeita e agradável para você e para mim. É boa, perfeita e agradável para ele. Porque o nosso coração é enganoso. A gente pensa coisa errada. A gente quer as coisas de momento. A vontade de Deus, ela é bem diferente da nossa. Os caminhos deles são muito diferentes dos nossos. Eu estava bem no Brasil, o que eu vim fazer aqui? Pois é. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de louco.
Isso é coisa que Deus faz e a gente não discute. O caminho dele é diferente, a lógica dele é diferente da nossa lógica. Não, mas como é que você vai, com 60 e tantos anos de idade, vai se aventurar, como alguém já falou para nós, você vai se aventurar. Querido, eu não estou fazendo aventura. Eu estou seguindo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. A lógica dele é bem diferente. É crer no impossível. Sabe, você seguir a Deus é você crer no impossível. É você viver o milagre. Nós vivemos um milagre a cada dia. Se você não percebeu que você viveu um milagre hoje, eu vou te contar. Você está vivo. Você está respirando. Não é? Meu, é um milagre. Você está vivo e respirando já é um milagre. Eu estar vivo e respirando é um milagre. Isso é andar com Deus. Isso é você seguir a Deus. É desprender-se das coisas deste mundo. Ah, mas eu tenho tanta... Querido, eu estou completamente livre, leve e solto. Não é? E eu conversava com o irmãozinho essa semana passada e falava para ele assim, querido, se Deus me levar agora, eu estou no lucro. A única coisa que eu vou fazer é deixar meu computador para minha chininha aqui, né? Que é o meu bem maior, é o meu computador. Então, é desprender-se das coisas, é viver cada dia. Nós vivemos o hoje. E o amanhã? Amanhã Deus proverá. Nós sabemos que temos que ir amanhã fazer um exame de sangue. Ok, se a gente acordar, se a gente estiver vivo, a gente vai. Se não, nós não vamos. E é bom que não vá, né? Se estiver morto, é bom não ir, né? Porque os caras vão ficar apavorados lá. Viver cada dia é viver o processo de santificação. Isso é o mais difícil. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Esse é o processo de santificação. Ou seja, você seguir a Deus, você tem que fazer parte desse processo. Você tem que ser uma nova criatura. Você não pode ser aquele tranqueira que você era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, sei lá quantos anos. Você não pode ser aquele tranqueira. Você tem que ter a tua vida transformada. Você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser dependente de Deus. O ser dependente de Deus não significa que você não vai trabalhar, que você não vai se programar. Não é isso, não. É depender do que Ele vai fazer na tua vida. É saber que Ele cuida e provê tudo. É isso que Elias tinha certeza. É isso que a viúva tinha certeza. Que Ele ia prover tudo. Meu, é o seguinte, você não tem que comer e depois morrer, aleluia, vamos para a glória. É entregar. E sabe o que é o que nós temos que entregar? Entregar as nossas ansiedades, entregar as nossas preocupações, entregar tudo aquilo que tem nos amarrado a este mundo. Entregar a nossa lógica humana. Ah, porque a lógica humana diz... Querido, eu não quero saber o que diz a lógica humana. Eu quero saber o que diz a lógica de Deus. Ainda que seja difícil para eu entender, eu vou viver a lógica de Deus. Entregar a nossa vida a Ele. Deixar que Ele cuide da tua vida. Deixar que Ele direcione a tua vida. E como é que você faz isso? Quando você entrega a tua vida para o Senhor. Quando você entrega a tua vida a Jesus e permite que Ele seja o Senhor da sua vida, você recebe o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo, ele não vai fazer com que você seja um robô, não, mas ele vai te direcionar. E você aceita a direção se você quer. Se você não quer, continua quebrando a cabeça aí. Eu não sei se você por um acaso já aceitou a Jesus como o Senhor da tua vida. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor por causa de qualquer peripécia que foi feita por pastores, igreja. Isso aí para mim não importa.
Mas se você deseja aceitar a Jesus hoje como seu Senhor, se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. O Senhor tem sido o Deus que cuida de cada um de nós. O Senhor tem tratado individualmente cada um de nós. Pai, obrigado. Obrigado por esse cuidado. Obrigado, Senhor, por essa atenção que o Senhor tem dado para nós. E agora, Senhor, eu te peço, visita, Senhor, cada um que nos ouve, cada um que nos assiste, cada um que está participando conosco, Senhor. Visita, Senhor, de forma poderosa. Ah, Senhor, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, que possa haver salvação, que possa haver, Senhor, reconciliação contigo, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, transforma a vida, Senhor, transforma, Senhor, situações, transforma tudo aquilo que o inferno tem trazido sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ser considerados seus. Visita cada um agora, Senhor, e derrama da Tua paz, derrama, Senhor, da Tua graça, e derrama, Senhor, do Teu amor. Faz a Tua vontade nas nossas vidas, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você pode entrar em contato com a gente, escrevendo aqui embaixo, e nós vamos acompanhar você. Nós vamos te ensinar o que é esse Deus. Se você tem dúvida, a gente vai esclarecer. Ah, vocês são os Todo-Poderosos? Não, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Você que nos aguentou até agora, né? Eu agradeço a sua atenção e esperamos você no próximo domingo. Na quinta-feira também tem estudo bíblico e terça e quarta-feira podemos fazer um Zoom especial com você. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja cheio do poder e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém?